Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano. Lembrando a todos vocês que o nosso conteúdo está no livro Tema, que faz parte do programa de alfabetização cuiabano. Então vamos lá? O tema da nossa aula que nós vamos estudar hoje é sobre diário. E aí, vocês sabem o que é diário? Bom, no livro de vocês tem esse texto, né, que é um gênero textual diário. Vamos ler rapidinho? Junho, sexta-feira. Se tem uma coisa que eu aprendi sendo criança, é que você não tem nenhum controle sobre a sua vida. Desde que acabaram as aulas, eu não precisava fazer mais nada, nem ir a lugar nenhum. Enquanto o ar-condicionado estivesse funcionando e o controle da TV tivesse pilha, estava tudo certo para umas ótimas férias de verão. Mas então, do nada, aconteceu isto. Façam as malas, vamos fazer uma viagem de carro. Esse texto, né, faz parte de um livro chamado Diário de um Banana, que é escrito, né, pelo autor Jeff Kinney. Então, este texto é um diário e, afinal de contas, o que é um diário, professora Grace? Diário é um gênero textual que conta o dia a dia de uma pessoa. Na verdade, a própria pessoa escreve sobre o seu dia a dia, vai narrando fatos que aconteceu com ele ao longo de um dia, ou de uma semana, ou no dia anterior. Enfim, vai contando esses fatos, esses acontecimentos, né, que sucederam com ele durante esse período, né, de tempo, ou durante o dia, ou no dia anterior. Enfim, é um registro pessoal, contando sobre situações cotidianas. E todo diário tem um jeito de ser escrito. Tem essas partes aqui: data e local, tem um vocativo, corpo do texto e assinatura. Vocês lembram de algum gênero textual que é parecido com esse aqui? Ah, se vocês falaram que há um gênero textual parecido, que tem essas partes, você acertou, porque lembra muito o gênero textual carta. Porque na carta também nós colocamos data e local, também colocamos um vocativo, escrevemos, né, algo durante esse texto, que é o corpo do texto, e assinamos. E o diário é assim, é como se fosse uma carta que nós escrevemos, geralmente em um caderno, né? E aí cada acontecimento do dia é como se fosse uma carta que nós estivéssemos escrevendo para um amigo. O amigo geralmente é o próprio caderno, é o diário. Então sempre, né, vai haver uma data e um local. No caso aqui desse gênero textual retirado do Diário de Banana, tem uma data e um local? Na verdade, aqui tem uma data. Então nós já conseguimos identificar quando mais ou menos aconteceu. Foi uma sexta-feira, né, que aconteceu esse relato que ele descreveu aqui. E também sabemos também que é uma sexta-feira do mês de junho. Então provavelmente, né, se fosse uma criança, se não fosse retirado de um livro, se fosse uma criança, ela estaria narrando, né, fatos do mês de junho. Mas é importante sempre ter a data exata. Por exemplo, 3 de outubro, 5 de outubro de 2020, enfim. É importante, né, porque inclusive você mesmo, quando pega, né, os seus relatos anteriores, você vai saber exatamente quando aconteceu aquela ocorrência, né? Qual foi o dia exato daquela narrativa que você contou.
Vocativo, geralmente, é como se você estivesse chamando alguém, né? No caso do diário, geralmente vem escrito, né? Querido diário, querido amigo diário, ou inclusive muitas pessoas colocam um nome fictício para o seu próprio diário, né? Olá, querido João, como você está? Eu não estou bem, e aí começa a contar que aí no caso, o corpo do texto. Então, o vocativo é como se você estivesse chamando, né, uma pessoa ali, no caso, dentro do texto. E o corpo do texto, no caso do diário, geralmente é a narrativa, né, do que aconteceu com a pessoa. É você contando os fatos importantes daquele dia, né, os acontecimentos mais marcantes para a pessoa que escreveu. E a assinatura, assim como numa carta, é como se você estivesse despedindo, né, e escrevendo o seu nome. Quando são os diários pessoais, muitas vezes a própria pessoa não escreve o nome ao final, porque já é o diário dela, mas muitas vezes despede-se, né, dizendo boa noite ou até amanhã, até uma próxima. Enfim, mas sempre tem uma parte de despedida e assinatura. Então, lembra muito uma carta, não é verdade? Então, o diário, ela vem trazendo essas características que são muito parecidas com uma carta, porém é como se fosse uma carta para si mesmo, porque você está contando fatos da sua vida e geralmente tem outra questão do diário, geralmente é secreto, muitas pessoas não acessam o seu diário, a narrativa do seu diário, porque muitas vezes você conta fatos muito íntimos, muito pessoais, e aí você quer guardar segredo, você consegue desabafar escrevendo, mas não consegue contar para uma pessoa, né? Então, o diário também serve para isso, certo? Então, essas são as características do diário. Agora vamos responder algumas perguntas, né, com relação a esse texto que nós acabamos de ler, acabamos de conhecer. E aí, crianças, qual é o gênero desse texto? Essa está muito fácil, acabamos de falar. Esse texto é um bilhete? É um diário? É uma carta ou é uma notícia? Essa está muito fácil. É um diário. Talvez você poderia falar carta porque eu citei, né, que o diário é parecido com uma carta, mas esse gênero textual, esse texto que nós lemos é um diário. Agora, pergunta 2. Afinal, para que esse texto foi escrito? Por que geralmente nós escrevemos um diário? Para registrar acontecimentos da vida de uma pessoa? Para divulgar um produto ou para instruir sobre uma viagem? E aí? Se você marcou a primeira alternativa, você acertou. Geralmente os diários servem para registrar acontecimentos da vida de uma pessoa. Próxima pergunta. Qual é o assunto do texto? Qual é o assunto deste diário específico que nós lemos? Foi para falar sobre o quê? Sobre o mês de junho? Sobre as pilhas do controle remoto? Ou sobre uma viagem inesperada? E aí, ficou na dúvida? Talvez você tenha ficado na dúvida porque, inclusive, eu citei para você que o autor, né, no caso, está simulando que uma criança escreveu esse texto, ele colocou a data, né, do mês apenas, somente um mês, de junho. Então, ele estava escrevendo sobre o que iria acontecer naquele mês. Porém, não é o assunto do texto. E as pilhas do controle remoto? Falou sobre as pilhas do controle remoto, mas não foi o assunto principal, e sim uma viagem inesperada que ele gostaria de ter ficado em casa, mas a mãe dele
sugeriu uma viagem, então ele não estava esperando. Ele queria ficar na casa dele durante as férias todas, mas a mãe decidiu, né, que a família iria fazer uma viagem surpresa, inesperada. Então é preciso ler e entender o que o texto está falando. E a quarta pergunta: por quem foi escrito o texto? Lembrando, só mais uma vez, que este texto foi retirado de um livro chamado Diário de um Banana. O livro em si foi escrito, né, por um autor chamado Jeff Kinney. Porém, é como se tivesse um personagem principal que está narrando a sua história. E quem é este personagem que o Jeff Kinney criou? É um adulto? É uma criança ou é uma pessoa idosa? E aí? Se você respondeu criança, você acertou. É uma criança que está contando, né, o seu dia a dia. Então, esse autor criou um personagem, no caso, um menino que está contando sobre a sua vida em um diário. E aí, como eu disse para vocês, aquele gênero textual que nós tiramos, né, que foi o diário, ele faz parte de um livro. Na verdade, ele tem uma série de livros. Esse autor que eu disse para vocês, o Jeff Kinney, ele escreveu vários livros desse mesmo gênero, né, simulando um diário, como se um menino estivesse escrevendo sobre a sua vida, um grande diário. E tem vários livros, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros. E o livro específico do gênero que nós retiramos é deste aqui, que é o Diário de um Banana Caindo na Estrada. Então você já sabe que é contando sobre a aventura do menino em uma viagem, né? Que legal, interessante. E aí, se você já conhece, você vai saber que é um menino, né, chamado Greg, que ele está contando sobre a sua vida. Ele quer ser muito popular, mas ele é muito atrapalhado. E aí vai acontecendo coisas engraçadas. E o legal também deste diário, que é importante vocês lembrarem, que o diário pode ser feito através da escrita, né, da narrativa escrita, mas também pode conter desenhos, como é o caso do livro, do próprio livro. O autor, ele traz, né, a narrativa da história do Greg através dos relatos escritos, mas também tem os desenhos. E é bem interessante, fica bem legal e divertido acompanhar. Se você puder, se você tem uma oportunidade de ter o livro, adquira, vai ser legal você ler todas as histórias do personagem. E agora, nós vamos falar um pouco, relembrar na verdade, né? Porque sempre nós estamos falando aqui dos cuidados que você deve ter para prevenir contra o coronavírus. Vocês têm que se cuidar, crianças, manter sempre, né, higienizadas suas mãos, evitem sair de casa, mas se você precisar sair, não tiver jeito, use sua máscara, se cuide. E eu quero ver vocês bem com saúde para o retorno das aulas. Até a próxima! Prefeitura Municipal de Cuiabá.